Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia para cada um de vocês nesse início de semana. Hoje é dia 9 de junho, dia em que se comemora a memória do Beato José de Anchieta, o patrono do Brasil. E eu estou aqui debaixo do quadro da imagem da proteção de São Carlos do Brasil, o nosso santo organizador, nesse ano em que a nossa igreja comemora 80 anos, no dia 6 de julho de 1945, quando ela foi organizada por São Carlos, juridicamente no Brasil, e esse ano completará então 80 anos, onde o Concílio Nacional será realizado aqui no estado do Rio de Janeiro, na Casa Padre Anchieta, lá no Rio de Janeiro também, na capital, durante 4 dias. O friozinho está chegando com a graça de Deus, não é? Necessariamente para mim, não um friozinho, mas tenho certeza que alguns cariocas mais acometidos da sensibilidade do tempo vai colocar talvez até um cachecolzinho. Mas enfim. Essa live hoje de manhã é uma live de conversa. É uma conversa onde eu quero tocar em alguns assuntos, porque assim, nas homilias das missas a gente fala da palavra de Deus. Mas alguns aqui na igreja sempre me pedem que eu fale de alguns assuntos que estão correntes. Então hoje a gente vai abordar alguns assuntos aqui de maneira muito sucinta, muito rápida, a título de opinião mesmo, Afinal de contas, a gente não vive isolado no mundo, não é isso? A gente está aí envolto com tudo que acontece todos os dias, de bom e de ruim. Antes disso, vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus Nosso Senhor que essa semana seja muito abençoada, cheia de fé, cheia de vida, cheia de luz, que as pessoas possam ter muita saúde e que elas possam estar aí caminhando e testemunhando a sua graça, a graça de Deus na sua vida. Se você quiser rezar comigo, reze. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e amado Deus, Tu que criastes todas as coisas visíveis e invisíveis. Nessa data onde nós comemoramos a memória do Beato José de Anchieta, patrono do Brasil. Aqui também sobre a proteção da imagem do quadro de São Carlos do Brasil. Nós te pedimos, derrama a tua bênção sobre cada um de nós, derrama a tua bênção sobre todas as famílias, e eu te peço de maneira muito especial pelas famílias aqui da nossa comunidade, Nossa Senhora das Graças. Concede a eles, Senhor, a saúde sobre tudo, concede a eles a tranquilidade de lidar com os possíveis problemas, concede a eles a graça do trabalho para que possam ganhar o seu pão, ter a sua mesa farta e fazer os seus felizes. Derrama, Senhor, assim como hoje está derramando essa chuva tranquila sobre nós, derrama tuas bênçãos e tuas graças sobre todos aqueles que, quando o Senhor mira a cada um de nós, o Senhor vê como dignos das bênçãos. E aqueles que porventura ainda não estão dignos dessas bênçãos, o Senhor trabalha no seu coração, para que eles possam te olhar e contemplar e ver que é sempre bom estar ao seu lado, porque estar ao seu lado é saber que nós estamos no bom caminho. Pela intercessão da gloriosa, bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, pela intercessão do Beato José de Anchieta, patrono do Brasil, aqui hoje celebrando a sua memória, pela intercessão de São Carlos do Brasil, do nosso glorioso São Miguel Arcanjo, nós te pedimos a tua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Ivandra já está nos dando aqui a sua atenção. Bom dia! Quando vocês não vêm na igreja, eu sinto falta de vocês. Gosto muito da família de vocês, Ivandra, Laércio, Dona Maria, Joãozinho. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Como eu dizia, nos sermões da missa a gente fala muitas coisas que tem a ver com as leituras bíblicas. É isso que deve se refletir, naturalmente trazendo até para questões do tempo. Mas alguns aqui na comunidade sempre me perguntam se a gente não vai se posicionar em relação a alguns temas. Às vezes alguns temas
Às vezes eu não me posiciono em relação a alguns temas porque, sinceramente, eu considero uma perda de tempo. As pessoas elas exageram em algumas coisas, né? Mas vamos tocar em alguns temas aí que eu estou vendo tanto na internet como algumas perguntas aqui que me foram feitas para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Bom dia, Ed, lá em Curitiba, que beleza, que bom ter você aqui. A Ivandra torceu o pé, a Ed está lá em Curitiba, está bem frio hoje, Deus abençoe. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, que sinceramente eu acho chata, é sobre o tal do bebê reborn, que agora não tem só bebê reborn, agora tem marido reborn, tem esposa reborn, daqui a um pouco vai ter cão reborn, daqui a pouco vai ter, sei lá eu, que tipo de loucura vai ter por aí. Sinceramente não vou perder meu tempo fazendo determinadas considerações, porque isso é uma questão de psiquiatria, é uma questão de gente louca. Por outro lado, também é uma doença afetiva. Essas pessoas que colocam a sua afetividade em algo morto, estão de alguma forma dizendo como a sua vida está derrotada. A sua vida está derrotada. Eu sinceramente me compadeço muito dessa gente que coloca a sua afetividade em algo morto. É muita derrota pessoal, é muita angústia pessoal, é muita mediocridade de valores e de virtudes. Eu não diria nem que a mediocridade está abaixo da mediocridade. Então, sinceramente, não vou perder meu tempo abordando mais esse assunto, porque isso é uma questão de doença, de psiquiatria, de gente realmente machucada pela vida de alguma forma, no seu afetivo, no seu psicológico, e que merece de nós uma única coisa: compadecimento. Nós temos que nos compadecer dessa gente. Nós temos que rezar por essa gente. Então, assim, aprenda uma coisa: não dê importância ao que não tem importância. Para de dizer, para de falar, para de comentar. Eu hoje aqui, infelizmente, eu digo infelizmente porque é infelizmente. Eu só estou comentando, só estou conversando, porque afinal de contas algumas pessoas me perguntaram a respeito disso. Mas eu não queria nem me posicionar, porque para mim isso aí é a pobreza mental ao cubo. É degradante perceber que seres que se dizem pensantes chegam ao nível de, como eu disse, abaixo da mediocridade. Por outro lado, repito de novo, sendo até um pouco redundante, é a prova real da derrota afetiva de muitas pessoas. Essas pessoas estão doentes, elas precisam de ajuda, e se é que de fato está acontecendo, que estão dizendo que pessoas levam esses bonecos a postos de saúde, mulheres até pedindo licença maternidade. Então, até o próprio governo tinha que se manifestar, tinha que fazer alguma coisa. Olha a barra do absurdo. O governo, eu estou dizendo isso, né? Que o governo deveria se manifestar, deveria até proibir essas coisas, porque quando alguma coisa causa um dano que extrapola o individual e vai para o coletivo, é algo que alguém que tem poder tem que tomar decisões. Então, sobre essa coisa reborn, sobre essa coisa sinceramente nojenta, essa é a minha posição. Já que queriam saber, aqui está a minha posição. Outra coisa que eu quero falar hoje vários assuntos. É profundo. Eu sou um ser humano, sou um bispo, mas eu sou um ser humano. E o ser humano, ele também tem sentimentos das diversas formas. Eu tenho um senso de humor muito, muito leve quando algumas coisas são afrontosamente irritantes. Percebam o seguinte: os governos estão fazendo várias campanhas para que as pessoas tomem a vacina da gripe.
E eu vou ser Dom Duarte aqui. O que é ser Dom Duarte? Eu vou dizer do meu jeito. Eu não gosto de enrolar, eu não gosto de passar mel, eu não gosto de lesmice, eu não gosto de coisa gosmenta. Eu acho que certas coisas têm que ser atacadas na forma como elas precisam ser atacadas, com a radicalidade que elas precisam ser atacadas. Eu quero dizer o seguinte: o ser humano que não toma vacina, seja ela qual for, ela não está exercendo um direito individual. Ela está sendo culpada e deveria ser colocada, inclusive na justiça, como culpada de que o bem coletivo, de que o bem maior não seja devidamente aplicado. Eu viajei para o sul, passei lá por Curitiba, passei lá por Lages, Joinville, peguei um pequeno resfriado. Você pode perceber na minha voz. Mas certamente eu estou assim com uma condição razoável porque eu tomei a vacina da gripe antes de ir para o sul. E eu costumo dizer que se para minha cara ficar boa, tiver uma vacina, eu quero tomar a vacina na testa se necessário for. E volto a dizer, as pessoas que de maneira, entre aspas, criminosa, porque chega a um dano de um mal moral e de um mal ético que barra a um crime. Por que um crime, Dom Duarte? Porque quando eu coloco o chamado direito individual acima do direito coletivo, estou falando de coisas que são benéficas à sociedade como um todo. Isso faz parte dos chamados direitos naturais. Quando eu faço isso, eu sou cúmplice do mal possível que venha a acontecer se eu não participo do determinado procedimento que vai gerar um bem coletivo. Então, todas as pessoas que se recusam a vacinar-se, Covid, gripe e tantas outras coisas que hoje o Brasil é privilegiado porque ele tem as vacinas, é cúmplice do dano, da morte, da doença, da enfermidade que uma outra pessoa pode ter. Então é assim, é um criminoso moral, é um criminoso ético, o indivíduo que se recusa a tomar vacinas, porque as vacinas são para o bem coletivo. Chega a ser ridículo se perceber que os governos nos municípios têm que fazer busca ativa para vacinar pessoas que deveriam apenas e tão somente gostar de si mesmas, inclusive. Porque quando uma pessoa se recusa a receber, por exemplo, uma vacina que lhe protege de determinadas doenças, ela é contra ela. Ela está fazendo um mal autodeliberado. E, sobretudo, o que a gente percebe é que essas pessoas também têm uma capacidade de entendimento muito medíocre. Não por falta de informação, porque a informação é massificada, diga-se de passagem, sobre os benefícios das vacinas. Eu há 5 anos tomo a vacina da gripe. Nesses 5 anos é a primeira vez que eu estou tendo um resfriado. E graças a Deus, extremamente amaciado, digamos assim, porque de fato eu tomei a tal da vacina. Então, as pessoas que não buscam o seu próprio benefício físico, quando ele é gratuito, oferecido pelo governo, e olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, sem qualquer tipo de soberba, eu já viajei por muitos países do mundo, eu conheço muitas realidades, muitas questões na área da saúde em outros países. O Brasil é um espetáculo. Digam o que quiserem dizer. O SUS não funciona direito, não sei o que. É verdade. Mas o Brasil, em termos de saúde, ainda dá de 10 a 0 em muitos países. O acesso que o Brasil permite à população de todos os níveis sociais a se autoproteger de determinadas coisas, raríssimos são os países no mundo que oferecem. Eu acho que não existe nenhum país no mundo que ofereça as condições sanitárias para vacinas como o Brasil oferece. Então, os indivíduos
que se furtam de ter saúde para si mesmos, sendo eles os possíveis agentes, inclusive de uma possível morte, porque se ele não se vacinou, não se protegeu, ele contamina outros, é o indivíduo que vai responder diante de Deus. Vai responder diante de Deus. Porque primeiro ele se autoviolentou. Ele se autoviolentou não se protegendo na sua saúde. Segundo, ele roubou o direito de outras pessoas serem sãs, porque portador que seja de um determinado vírus, ele contamina outras pessoas. E ele contaminando outras pessoas, ele é o mal ativo. E disso ele vai responder diante de Deus. Portanto, deixe de palhaçada, deixe de coisa ridícula, saia do pensamentozinho medíocre, saia das ideologias podres políticas que colocam o indivíduo numa situação em que ele se ridiculariza a si mesmo. Opte por você, opte por sua saúde. E aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente, só para terminar este ponto também, sobre essa questão, porque eu tenho formação na área da saúde, na área da enfermagem. E, por exemplo, se você está com gripe, ou está iniciando uma gripe, ou percebeu que está com uma gripe, claro que você deve passar por esta gripe primeiro. Se você tomar a vacina, você potencializa de alguma forma. Por isso que muitas pessoas, às vezes as pessoas não sabem, não é? A gripe tem um ciclo, 7 dias incubando, 7 dias funcionando, 7 dias saindo, 21 dias. Então as pessoas muitas vezes não sabem que nem sabem que elas estão já incubando uma gripe, e elas tomam uma vacina e elas acham que daí, por causa da vacina, ela pegou a gripe. Não, ela já tinha o vírus da gripe. Ela tomou uma vacina de alguma forma, isso não acontece para todos, inclusive. São raros os casos que acontecem, e é um que outro acontece, e aí a gripe vem um pouquinho mais forte. Mas não fosse isso, as pessoas todas estariam muito bem, graças a Deus. Afinal de contas, nós estamos num país que, por mais problemas que ele tenha, nas vacinas, este país é modelo. Então, volto a dizer, cuidado com a sua possível atitude, você que de fato é um negacionista. Você não é negacionista. Quem é negacionista não é negacionista, é ridículo. É um ser ridículo. É um ser que colocou o seu cérebro, porque não é essa casca humana que nos faz semelhante a Deus, não é essa coisa que vai apodrecer a 7 palmos de fundura ou vai virar cinza depois que a gente morrer. Não é isto que nos faz semelhante a Deus. Isso aqui é uma casca animalesca. O que nos faz semelhante a Deus é o cérebro, é aquele que nos dá a capacidade do entendimento, do uso da razão, do discernimento do bem e do mal, do branco e do preto, do azul e do amarelo, do gordo e do magro, ou seja, a capacidade de poder discernir as coisas. E quando então você coloca o seu cérebro, quando você coloca a sua razão, quando você coloca a sua inteligência, que é isso que te faz semelhante a Deus, quando a Sagrada Escritura diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por quê? Não pela casca, mas foi feito à imagem e semelhança de Deus pela capacidade do uso da razão. E a razão é que faz com que eu não seja barata, que eu não seja cobra, que eu não seja gato, que eu não seja cavalo, que eu não seja vaca. É a razão que faz com que eu tenha atitudes, e essas atitudes são aquelas que me fazem semelhante a Deus. Quando eu cometo e pratico atitudes que fazem bem a mim e ao outro. Portanto, você que se recusa a tomar vacina, você é um criminoso. É um criminoso moral, é um criminoso ético, porque você poderá ser o causador da morte de alguém que poderia viver por longos anos. Se você quer morrer, o problema é seu. Agora, as pessoas querem viver e querem viver com saúde. Então pare com frescura e vai tomar a sua vacina. Muito bem. Falamos do bebê reborn, falamos das vacinas. Vamos falar de um assunto muito delicado também, que é a famosa guerra que está acontecendo lá em Israel contra os terroristas de Gaza e não sei o que mais. Veja bem uma coisa muito importante. As pessoas dão opiniões muito levianas na internet
e não sabem discernir algumas coisas. A religião, sou um bispo, a religião, pelos séculos, a religião, de fato, ela foi a grande culpada de muitas atrocidades na história da humanidade. Tremendamente culpada. Em nome de Deus, seres podres, seres que denigrem a imagem e semelhança de Deus, em nome de Deus, alguns desses indivíduos cometeram barbaridades e continuam a cometer barbaridades. Então eu vejo gente falando, os judeus estão matando os palestinos. Não, os judeus não estão matando os palestinos. O governo judeu está matando palestinos. Você tem uma pessoa na sua família que tem uma índole má, deliberadamente ela decidiu a ser criminosa. Aí os pérfidos, os maus, os sem medidas dizem a família tal. Não é a família tal, é o fulano. Então os judeus, o povo judeu, em sua quase totalidade, 95%, é contra a guerra. É contra, sim, o genocídio contra os palestinos. O governo judeu tem interesses de arrasar com os seus primos. Palestino é primo de judeu, árabe é primo de judeu. Gostem eles ou não, DNA prova. É tudo parente. Imagina se não fosse parente. Então vamos corrigir. A gente tem que aprender a corrigir os termos que a gente usa. O povo judeu não é a favor do genocídio palestino. O governo judeu tem interesses que extrapolam as questões que vão da proteção do povo judeu por interesses econômicos, por interesses comerciais. Gente, a indústria da morte, que é o armamento, a indústria da morte, é a coisa talvez mais diabólica colocada no mundo pelo diabo. A indústria da morte, ela não quer o fim das guerras. Porque a indústria da morte, ela quer vender armas. E muitos desses governos disfarçam das suas atitudes, inclusive para apoiar indústrias armamentistas. Lá na questão entre judeus e palestinos, não é só uma questão de terroristas que machucaram desgraçadamente num dia terrível, num dia inesquecível, que fizeram aquelas barbaridades. Mas não foi o povo palestino que matou aquela montoeira de gente lá. Foram palestinos lixo. Não é o povo judeu que está matando o palestino. Quem está matando o palestino é o governo judeu lixo. E muitos deles se utilizando da questão dos pensamentos religiosos. Por isso que a religião, gente, a religião é uma bênção. A religião realmente, ela traz coisas espetaculares para a nossa vida. Mas quando a religião ela é utilizada como instrumento da morte, quando a religião é utilizada por um instrumento de Satanás para fazer com que os povos se machuquem entre si, essa religião é podre. Essa religião não serve para nada. Essa é a religião dos seres completamente desprovidos de qualquer senso de uso da razão. Muito bem. A outra guerra que nós estamos vendo por aí é a guerra lá na Ucrânia com a Rússia. E volto a tocar a questão da religião. Você veja que o patriarca russo, Quirilos, ele abençoou o exército russo. E aí os bispos ucranianos, ortodoxos ou grego-melquitas ou católicos, enfim,
eles abençoam o exército ucraniano. Quando essas igrejas, que se dizem cristãs, católicas e ortodoxas, elas deveriam rezar pela paz. Pela paz. Elas deveriam usar a sua influência, os bispos deveriam usar a sua influência com os políticos, com os generais, enfim, deveriam usar a sua influência para dissuadir. Mas aí você vê bispos e padres abençoando armas, rezando para que o exército X e o exército Y ganhem a guerra, rezando para que jovens inocentes saiam das suas casas, arrancados das suas casas para matar, quando eles nunca mataram, quando eles não nasceram para matar. A guerra, gente, qualquer guerra, gente, é a prova da derrota da razão em face da animalidade humana. Animalidade humana. Aí tem as guerras que as pessoas não conhecem. Lá no Congo, na África. Lá no Sudão do Sul, na África. Aonde a miséria é algo absurdo. Aonde a fome e as brigas tribais são coisas terríveis. Aonde crianças, idosos, jovens, adultos se matam de uma forma tão absurda. E gente, a gente está numa realidade em que as pessoas sempre partem para algumas desculpas que eu considero absurdamente esparrapadas. Tem que entender a cultura desses povos, tem que entender os princípios de fé desses povos, tem que entender a questão da história política desses povos. Gente, você pegar um facão e cortar a cabeça de uma pessoa, não tem cultura que explique, não tem religião que explique, não tem política que explique, não tem razão que explique. Isso é coisa de bicho feroz, de bicho nojento, de bicho que tinha que ser extirpado. Quando eu vejo, minha opinião, estou dando minha opinião, quando eu vejo gente que eu considero idiota, querendo justificar atos tremendamente maldosos por cultura, por religião, por conceitos políticos, por ideologias, mas é essa gente que tinha que estar num paredão. É essa gente que tinha que ser extirpada. Você sabe por que durante séculos e séculos a Igreja Católica Apostólica Romana defendeu a pena de morte? O Papa Francisco, o falecido Papa Francisco, que foi que fez retirar agora do catecismo a defesa da pena de morte. Mas se você pegar o catecismo, até esses catecismos que estão impressos por aí, você vai ver lá a defesa da pena de morte. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana, de maneira sábia, porque ela deixou de ser sábia, ela deixou de ser sábia. Por que a Igreja Católica Romana passou durante séculos defendendo a possibilidade da pena de morte para alguns indivíduos? Porque existem alguns indivíduos que deliberadamente são maus, se fazem maus, querem ser maus, decidem ser maus, praticam a vida inteira o mal e precisam ser extirpados do mundo. A pena perpétua, da condenação perpétua à prisão. Isso é um prêmio. Porque se ele puder sair, ou se ele fugir, ele vai cometer os mesmos erros. Porque além de ter índole má, o diabo trabalha nele. Além de ter índole má, o diabo trabalhar nele, ele também é livre. O dom da liberdade mal usado.
E quando o dom da liberdade é mal usado, eu falava antes, no segundo tópico, que foi sobre a questão das vacinas, quando eu coloco o direito individual acima do direito coletivo, não existe isso. Repito, estou falando de coisas boas, de coisa que produza o bem. Então, um indivíduo não pode colocar os seus interesses, as suas conveniências acima do direito coletivo. Não pode, e ponto final. Porque nós vivemos no mundo da cultura do achismo. Eu acho que, eu penso que, eu entendo que. Nós vivemos no mundo da conveniência. Aí você pensa assim, mas eu não penso assim. O que tu pensa ou o que eu penso, se não produzir um bem objetivo, não presta. Não presta. É lixo. É podre. É doença. Contamina e mata os outros. Não presta. Então, os direitos pessoais não estão acima dos direitos coletivos. Tem gente que se preocupa com a África, com a Ucrânia, com a Palestina, com a Ásia, e não se preocupa às vezes com o miserável que está perto da sua casa. Eu ensino sempre sobre a questão da extensão do nosso braço. Se você está aí na sua casa agora, se você está me assistindo, faça isso. Estenda o seu braço. Essa é a distância de tudo que você vai ter que responder diante de Deus. Pela África nós podemos só rezar. Pela Ucrânia nós podemos só rezar. Pela Rússia podemos só rezar. Pela Palestina só rezar. Por Israel só rezar. Pelo Sudão só rezar. Pela Ásia só rezar. Mas aquele que está perto de nós, aquele que a gente olha e julga como vagabundo, como sem vergonha, como que não quer trabalhar, etc, etc. Tem uns assim, tem umas porcarias assim, tem sim. Você não pensa que por ser pobre, muitas vezes ser mendigo, que é um coitadinho, não. Tem gente que decide estar nessa condição. Decidiu estar nessa condição. Quantas são as famílias que às vezes vendem propriedades inteiras para ajudar um filho, uma filha, o pai ou a mãe que se envolveu em bebida, em droga, ou seja o que for, mas a pessoa decide, ela quer essa vida. E às vezes uma família inteira é destruída, perdem bens por alguém que quer ser assim. E aí, sinceramente, eu digo aquela palavra que Jesus disse a Judas Iscariotes: melhor te fosse não ter nascido. Melhor te fosse não ter nascido, porque você não seria o mal na vida dos outros. Nós precisamos entender que os nossos atos e as nossas palavras têm consequências. Nós precisamos entender e compreender que tudo aquilo que nós fazemos deliberadamente, ou seja, quando eu decido fazer, sabendo por que estou fazendo e utilizando os instrumentos para fazer o que eu quero fazer, isso tem consequência. E não tem jogar para cima dos outros. As nossas atitudes têm consequência. As nossas palavras têm consequência. As nossas omissões são as piores coisas da nossa vida. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Os maiores males que você produz não é porque você faz um mal deliberado, não é porque você reage a alguma situação ruim que fizeram contra você. Os maiores males que eu e você produzimos na nossa vida são quando nós praticamos a omissão. Eu podia ter sido o instrumento
para estancar, para sanar, para parar ou para coibir o início de um mal sobre alguém ou sobre mim mesmo. Mas eu decidi não fazer. Eu decidi não tomar atitudes. Eu me acovardei diante da situação e diante de Deus. O pecado da omissão. Eu falava da extensão do nosso braço, quando a gente pratica a caridade e a misericórdia sobre aqueles que precisam. Mas apenas lembrando, e aqui é uma posição minha. Eu aqui na igreja, quando alguém vem pedir comida, em primeiro lugar, a gente conversa um pouquinho. Segundo, se a pessoa chegar fumando ou com cheiro de bebida, daqui não leva 1 grão de arroz. Porque quem tem capacidade para sustentar vício, não tem fome. E isso pode dizer de mim o que quiserem dizer. Eu não dou 1 grão de arroz quando o camarada chega fumando ou quando o camarada chega com cheiro de bebida. Quem tem dinheiro para sustentar vício, quem tem capacidade de pedir cachaça ou pedir fumo em vez de pedir arroz e feijão, não tem fome. E não adianta me chegar com velhinho, com criança no colo, não me comove. Eu já passei por muita coisa como padre durante esses 32 anos de religioso. Eu já aprendi a deixar de derramar lágrimas por gente que muito me enganou. Eu sofria muito quando eu era padre novo. Porque a gente era enganado. Hoje não me enganam mais. Então, o nosso braço tem uma extensão. E da extensão do nosso braço nós seremos cobrados. Como eu disse essa semana que passou uma pessoa, continua achando que depois que você morrer não tem nada. Vai. O problema é teu. A Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, quando ele falou em alguns momentos, ele disse: quem tiver ouvidos para me ouvir, que me ouve, que me ouça. Ouvido todo ser humano tem, mas nem todos têm bom ouvido. E nem todos querem ouvir. E aqueles que decidirem a não ouvir a Deus, vão se lascar. Vão ir para o inferno sim. Vão ir para a danação eterna sim. Porque o direito ao perdão só tem aquele que o pede e o quanto possível corrige o erro ou o mal causado. Aí vai para o purgatório. Quem vai para o purgatório vai para o céu. Vai chegar bronzeado, vai chegar bronzeadinho, mas vai para o céu. Eu vou para o purgatório, eu tenho pecado. A maioria de vocês vai para o purgatório. Vocês têm pecados. Agora, se você não quiser ouvir a Deus, você vai para o inferno. Mas eu fiz muita caridade, eu dei muita cesta básica. Se você não quiser ouvir a palavra de Deus, os bens materiais não te salvam. O que te salva é a tua fé em Deus Nosso Senhor e a prática daquilo que Ele nos ensina para sermos próximo dEle. Exercício da misericórdia, da caridade, da mansidão, o exercício do reconhecer a sua onipotência e a sua realeza, a prática do culto devido a Ele, que tem que se transformar, e aí sim, em atitudes concretas, sobretudo na misericórdia e na caridade. Então, esse foi o terceiro assunto. Quarto assunto de hoje. Eu vejo as pessoas, essa semana vai ter aí as entrevistas aí do Supremo Tribunal Federal aí com os camaradas que dizem que tentaram fazer um golpe no Brasil. Todo mundo que me conhece sabe que eu detesto política, não me envolvo com política, tenho horror à política. Eu respeito os políticos. Aqui na nossa paróquia já veio várias vezes o prefeito, o vereador, etc. Muito bem recebidos, muito bem atendidos. Fui até condecorado pelo prefeito.
Mas aqui não se faz política. A política aqui é a política do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A política na minha igreja, na minha diocese, é a política do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diga-se passagem, aonde tiver padre, aonde tiver pastor que se meta com político, ele não presta. A igreja só tem 2 direitos para se meter na política, envolvendo a política. Quando a igreja estiver sendo perseguida ou quando o povo estiver sendo perseguido. Fora disso, a política da igreja é a política do Evangelho. Padre, pastor, sheik, pai de santo, rabino, diabo a quatro, que se mete, que se envolve com político, não presta. Não se acende vela para 2 santos. Não se acende vela para 2 deuses. Até porque só existe um único Deus verdadeiro, que é Nosso Senhor. O outro é o diabo, que é um derrotado. Então, tristemente, essa semana a gente vai perceber, e nas próximas semanas, que novamente vão se acirrar aí as brigas ideológicas por questões políticas. O povo é uma coisa impressionante. Em vez dos camaradas se preocupar em melhorar a sua vida, trabalhar, ganhar o seu sustento, enfim, uma série de coisas. Os camaradas se preocupam a defender bandidos de direita e bandidos de esquerda. Bandidos. Eu vou dar só 2 exemplos aqui para mostrar que tanto esquerda como direita são bandidos. O Brasil, desde a década de 1990 ou 80, eu confesso que aqui eu não me recordo direito, é autossuficiente em produção de petróleo. A gasolina no Brasil deveria custar R$ 2,00, R$ 2,50. O anterior governo e o atual prometeram baixar a gasolina, desvincular do dólar. Os 2 não cumpriram. E você paga R$ 6, R$ 7 de gasolina todos os dias e acha que está tudo muito lindo. Vive reclamando do governo. É só ver aqui as praias. Eu moro na região de praia. É impressionante. O governo não presta, não sei o que mais, está tudo ruim. O governo anterior não presta, o governo atual não presta. Não presta mesmo. Os 2 não prestam. Mas interessante que no final de semana não falta dinheiro para a gasolina, para o churrasco, para a beberada. Não falta, não falta. Segundo exemplo. Parecem bobos os exemplos, né? Mas são exemplos que mostram a realidade do dia a dia. Do que as pessoas vivem no dia a dia. Do quanto elas falam besteiras. Do quanto elas se posicionam, inclusive ideologicamente, se ferrenham, quase se matando, como se estivessem ganhando um prêmio para isso. Segundo exemplo. É impressionante a gente perceber que as pessoas, elas se dão ao direito de falar e de opinar de coisas como papagaios repetidores. Um dos maiores danos que nós temos, e para quem assistiu os jornais ontem, nós vimos as matérias que tratam da chamada inteligência artificial. Gente, você já reparou que os filmes sempre retratam aquilo que de verdade acontece em algum momento na humanidade? Eu estou falando aqui pelo meu telefone, pelo meu simples telefone. Nós vimos isso no desenho nos desenhos antigos que mostravam no espaço, não sei o quê. Quem de nós pensávamos que teríamos um telefone na mão em que eu poderia ser visto pelo mundo inteiro, aonde que alguém quiser me ver hoje, na minha televisãozinha pessoal? Isso era ficção científica, era coisinha de Jornada nas Estrelas. A inteligência artificial está aí, minha opinião pessoal, para derrotar a humanidade. Eu sinceramente espero morrer antes das coisas terríveis que virão no futuro. A história das máquinas dominar o mundo não está longe. Há cientistas renomados, importantes, homens seríssimos, homens altamente capacitados, com QI elevadíssimo, que conhecem esse meio e têm dito de maneira, eu diria, aterradora,
de que não está longe nós sermos vítimas da famosa inteligência artificial. E os filmes retratam como isso vai ser. Já temos filmes aí que retratam como vai ser. E vai ser. Eu, sinceramente, espero estar morto quando isso acontecer. E ainda em vida, lamentarei por aqueles que estiverem vivos neste tempo, porque será o tempo da escravidão da humanidade para com as máquinas. Nós estamos ultrapassando todos os limites do tolerável em relação à racionalidade humana, que em nome de alguns interesses corporativos, empresariais, interesses de alguns países, politicamente falando, eles parecem que não estão se dando conta do grande mal que estão cometendo. Veja, hoje os males são os males muitas vezes morais, de alguém que diz, que fala mal, que inventa, que cria uma notícia falsa, não sei o que mais, coisa parecida. Mas já existem provas de que a inteligência artificial em alguns países, ela já está um pouquinho independente. Semana passada saiu uma notícia que em Hong Kong, uma inteligência artificial, quando tentaram desligá-la, ela não permitiu ser desligada. E já existem provas de outras situações assim em outros países. A ciência é uma bênção de Deus. Está aí a medicina para nos provar isto. Mas quando a ciência é utilizada de maneira descomedida, desproporcional, e a ciência vem para colocar o ser humano abaixo da racionalidade, aonde o ser humano perde o poder, aonde o ser humano perde o controle, já vira uma obra do diabo. E é tão interessante que as pessoas, há muita gente que não acredita, né, que o mal existe. Diga-se de passagem, é meio louco, tem gente que acredita em Deus, mas acha que o diabo não existe. A gente não pode falar certas coisas, porque quando você participa, é uma questão de segredo confessional, digamos assim. Eu já participei de 3 exorcismos. E eu te digo que o diabo existe. E eu te digo que o diabo é mais feio do que aquilo que você vê nos filmes. E eu te digo que o dano que o diabo produz no ser humano e na sociedade, ele é tão absurdo, ele não consegue ser explicado. Eu não tenho palavras para explicar o grau que o diabo produz, nos tons em que ele produz na sociedade. O que nós vemos aí, os males, inclusive, que eu estou falando aqui, são pequenos lampejos do mal que Satanás produz. E aí alguém vai me dizer de maneira muito positiva, mas Dom Duarte, Satanás não foi derrotado? Satanás não foi jogado ao inferno, à sua prisão? Foi. Graças a Deus. A cruz é a nossa redentora. Mas o ser humano é livre. O diabo está acorrentado no inferno. O diabo está preso no inferno, seus anjos não. Há muitos santos que falam das batalhas espirituais. Há muitos santos místicos que falam do que eles veem nas batalhas espirituais do céu, dos anjos de Deus e os anjos de Satanás guerreando. E por que existe ainda essa guerra espiritual, Dom Duarte? Existe essa guerra espiritual porque existem muitas pessoas que dão importância ao diabo. Há muitas pessoas que valorizam ao diabo. E aqui eu chego no nosso 5º ponto de hoje para encerrar. Em Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro, se você procurar pela internet, não só a título de curiosidade, mas a título de perceber a que nível o ser humano chegou, está praticamente terminado um grande complexo satânico. Procure aí, Itatiaia, Rio de Janeiro, Igreja do Diabo, etc.
está praticamente terminado um grande complexo satânico, aonde muitas pessoas frequentam esta igreja, muita gente de dinheiro inclusive, Itatiaia. Mas no Brasil existem hoje em torno de 80 templos dedicados a Lúcifer. 80! O diabo tem os seus devotos. O diabo tem os seus guerreiros nesse mundo. Para quem conheceu o padre Quevedo, ouviu falar no padre Quevedo, os mais antigos sabem de quem eu estou falando, era um grande parapsicólogo. O único erro do Quevedo era insistir em negar a existência do diabo. O padre Quevedo, ele dizia: mandem sobre mim o inferno inteiro, eu quero ver o inferno inteiro fazer alguma coisa contra mim. Eu digo a mesma coisa, pode mandar contra mim o inferno inteiro. Sabe por quê? Eu não tenho medo do diabo, porque eu creio em Deus. Eu não tenho medo do diabo, sabe por quê? Porque eu não dou importância ao diabo. Eu acho tão engraçado que tem umas senhoras que varrem aqui a rua, a maioria delas são evangélicas. E aí, como eu estou numa encruzilhada aqui, volta e meia colocam trabalhos aí de umbanda, de quimbanda, etc. E elas têm medo de pegar aqueles trabalhos e, enfim, varrer, e elas deixam ali. E aí quando eu vejo elas que tem essas coisas, eu digo, escuta, mas você não é temente a Deus, você não é evangélica, você... Escuta, ué, qual é o medo? Isso aí tem importância para ti? Esse tacho de barro com essas comidas, com essas coisas, com esse frango morto, isso aí tem importância para ti? Então o diabo tem importância na tua vida. Quando você não dá importância, você simplesmente pega e joga dentro de um saco de lixo e joga fora. Então percebam vocês que aqui alguém poderá me chamar agora de racista religioso. Eu não estou falando mal da Umbanda. A Umbanda, diga-se passagem, é o lado branco, da quimbanda, da magia negra, etc. Como desses templos satânicos que agora existem no Brasil, e esse com destaque aqui em Itatiaia. O que eu estou dizendo é que muitos desses trabalhos feitos por essas religiões são sim para atingir outras pessoas, dividir casais e tantas outras coisas mais. Então eu só dou... O mal só tem importância se eu der importância a ele. Ah, eu tenho medo de passar no cemitério porque os fantasmas... Opa! Nenhum mal pode te atingir se você não der importância ao mal. O diabo não tem poder na sua vida se você entender definitivamente que ele é derrotado. Se você disser, eu sou de Cristo, eu vivo para Cristo, eu pratico as coisas de Cristo, o diabo não tem poder na minha vida. E aí sim, desgraçadamente, volta a questão da religião, né? Aí tem padre, tem pastor, principalmente essa raça, padre, pastor, que é aqueles que se aproveitam de gente frágil, de gente completamente vulnerável, de gente fácil de ser convencida, de gente que é muito fácil de ser manipulada. E aí aqueles que se aproveitam para arrancar dinheiro do povo, tudo é culpa do diabo. O camarada é safado, é sem vergonha, o camarada decidiu ser ruim, ser mau, ser ladrão, ser bandido, a culpa é do diabo. Não, a culpa é culpa do teu mau caráter. A culpa é da tua índole. O diabo pode contribuir nesse caminho, mas a culpa não é do diabo. Religião, ai a religião. A religião pode ser boa, pode ser maravilhosa, mas a religião pode ser altamente danosa. Quando não é uma religião equilibrada. Quando o líder religioso não realça, antes de tudo, a grandeza e a realeza de Deus, a onipotência. Quando o líder religioso não realça as três virtudes divinas da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença. Se eu sou de Deus, Ele é todo poderoso em mim. Se eu sou de Deus, Ele conhece os meus retos pensamentos e as minhas retas intenções. Se eu sou de Deus, Ele é presente na minha vida desde que Ele pensou em mim em toda a eternidade, me colocou no mundo e até o dia em que eu voltar para Ele. E o diabo não vai ter poder.
Então, lamentavelmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão começando de maneira afrontosa a adorar Lúcifer, inclusive construindo templos para adorá-lo. E nós não. Alguns de nós, humanos, medrosos, covardes, de fé medíocre, são aqueles que, de fato, abrem as portas para Satanás e os seus anjos. Eu te garanto uma coisa, eu te garanto com a experiência de alguém que participou de 3 exorcismos verdadeiros, eu te garanto, eu boto a minha mão no fogo, eu me jogo no fogo dizendo o que eu vou dizer agora. Não existe mal que tenha poder sobre a sua vida, se você for uma pessoa de Deus. E quando eu digo ser uma pessoa de Deus, eu não estou dizendo que você não vai cometer besteiras na sua vida. Mas toda a pessoa de Deus, quando comete uma besteira, ela sabe que cometeu, ela se arrepende. E ela faz o possível para corrigir. E Deus a contempla com um amor espetacular. Porque Deus vê de fato a grandeza do seu poder agindo na vida dessa pessoa. Encerro hoje, então, esses pontos que nós conversamos. Eu te peço com sinceridade, sem nenhuma outra razão que não seja a de levar uma boa mensagem. Se você achar que esse vídeo é importante, que as reflexões foram importantes, eu te peço que você compartilhe, eu peço que você marque pessoas, para que elas também possam refletir, para que elas também possam ponderar, para que elas também possam pensar. Não tenho a pretensão de que ninguém concorde comigo, mas tenho a pretensão sim, de fazer com que as pessoas reflitam. Que elas reflitam sobre o que a gente diz, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente pondera, sobre o que a gente testemunha na nossa vida. Este bispo que vos fala também é um homem cheio de pecados, cheio de limitações. Mas eu dou o meu testemunho pessoal. Eu sou um homem de Deus, sim. Eu já fiz besteiras na minha vida. Mas eu me arrependi, eu já chorei, eu já dobrei meus joelhos, eu já corrigi tudo que era possível corrigir. E Deus sabe que a única coisa que me interessa hoje é ser testemunho da graça, da bondade, da misericórdia que de fato Ele tem feito na minha vida durante todos os anos em que Ele tem permitido que eu exista. E já fazem 57 anos. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana linda. Cuide-se, não está vacinado, vai se vacinar. Cuidado para não ser o mal na vida dos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onipotente e misericordioso Deus, eu te peço, derrama a tua bênção sobre cada uma das pessoas que vão contemplar este vídeo. Coloca a sua mão sobre a vida de cada um deles, lhes conceda saúde, sobretudo, e que eles possam testemunhar, através do seu sorriso, da sua palavra, dos seus gestos, as coisas lindas que o Senhor tem feito na vida deles. Uma semana linda para vocês, na bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem bem.